Sempre. Sempre. Porque Deus age em nossas vidas poderosamente. Qual cristão aqui que nunca recebeu uma bênção do Senhor? Levanta a mão. Qual que nunca recebeu? Tá vendo, bispo? Todos receberam. Todos receberam, graças a Deus. Ainda bem que ninguém caiu na minha pegadinha, igual o pastor Guildo costuma fazer, e o pessoal cai, né? Amém? Mas os irmãos estão espertos, estão atentos. Amados, nós temos, portanto, essa noite um testemunho aqui, que é de suma importância nós ouvirmos, é para acrescentar, agregar na nossa fé espiritual, amém? Então, eu gostaria que o nosso irmão Fábio estivesse aqui, por gentileza. Gustavo. Amém? Vamos receber ele com palmas? Amém. E já eu quero convidar as crianças, então, de 3 a 10 anos para ir para a igreja de crianças. As crianças de 3 a 10 anos já podem ir. Amém? Em nome de Jesus. Quando o pastor está chegando, pastor Gustavo, irmão Gustavo, nós temos o seminário de cura e libertação. Faça sua inscrição com a nossa irmã Larissa. Cadê a irmã Larissa? Está ali, ó. Faça sua inscrição, tá? A data já vai ser dia, tá escrito lá, dia 24, 25 e 26, isso? De agosto. Eu acho que eu coloquei a data aí. Não? Depois eu passo para vocês a data, tá? Passo direitinho a data, mas é nem agosto também, é final de agosto. A data do seminário de cura e libertação. Procure a irmã Larissa, só 40 vagas. Por quê? Porque nós ministramos individualmente, irmãos. Quem já passou sabe como é abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz de Jesus, que Deus abençoe. Eu tenho assim um testemunho de uma experiência que eu tive faz um bom tempo. Já testemunhei algumas vezes, mas eu me lembrei dele por causa de uma coisa muito positiva e agradável que eu tenho visto aqui na igreja. É a irmandade, é a amizade, esse carinho, né, que os irmãos se recebem uns aos outros, né? Os irmãos vão chegando, vão cumprimentando, vão abraçando, conversa. Isso é muito positivo. Isso é uma coisa que a gente não encontra em todas as igrejas. Eu diria que é até um pouquinho raro. É algo que precisa se desenvolver mais ainda. E eu vi isso aqui muito positivo. Os irmãos, esse amor que tem de irmandade, de comunidade, né, de família, como até se diz, né? É algo muito positivo. E isso me fez lembrar desse testemunho que eu tenho guardado. Então, eu falei... E eu nunca tinha ligado esse detalhe, né, essa qualidade ao testemunho. Mas isso me fez lembrar, os irmãos vão entender o porquê, né? Eu morei muitos anos na cidade de Itu, São Paulo. Nessa cidade, eu era pastor de uma igreja. Essa igreja cresceu bastante, ela tinha a sede na cidade de Itu. Eu era pastor de uma das congregações, né? E essa igreja, ela tinha congregações em várias cidades ao redor. Uma igreja que cresceu bastante. Graças a Deus, era uma igreja muito abençoada, que tinha também esta qualidade, né? Dos irmãos se cumprimentarem, pregarem no amor, aquela coisa agradável, gostosa, né? E eu, como dentista, eu tinha lá o meu consultório. E um dia eu estava trabalhando, e nesse momento eu tinha 2 irmãos da igreja ali no consultório. Um estava na cadeira, eu estava tratando dele, e o outro estava na sala aguardando, né? E a minha secretária, ela era a minha ovelha da igreja. Eu estava tratando desse irmão, e aí bateu na porta alguém. A minha secretária foi lá, voltou e falou, olha, tem um homem que diz que está com muita dor de dente, e eu falei para ele esperar lá na sala de espera, que depois a gente vai chamar. Eu falei, tá, tudo bem. Quando eu voltei minha mão para continuar a atender o paciente, uma voz muito forte falou assim comigo, esse homem veio te assaltar. Eu fiquei assim, mas eu pensei, como o Senhor está me falando isso, né? Alguma coisa ele vai fazer, eu não vou ficar aqui desesperado, mas eu fiquei assim tenso, né? E agora, né? Bom, tá bom, né? Terminei o tratamento desse primeiro irmão, né? Acompanhei esse irmão lá na sala de espera para me despedir dele. E como a gente tinha esse hábito, né, de a gente cumprimentar, dar aquele cumprimento gostoso, falar paz do Senhor, né? Eu fui lá e despedi desse irmão, né, que eu fiz o tratamento, falou, irmão, paz do Senhor, então Deus te abençoe, vai na paz. E o outro que estava na sala de espera esperando, né? Eu falei, irmão, paz do Senhor, tudo bem?
Eu aproveitei e olhei para o outro sujeito que estava lá e deixa eu olhar aqui, onde será que esse cara está escondendo a arma, né? Onde será que ele escondeu a arma? Mas, bom, eu falei, olha, você espera aí um pouquinho, eu vou atender o outro aqui, tá bom? Aí eu fui lá, levei o outro irmão, tratei dele e, terminando o tratamento dele, fui despedir dele também. Ô, irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, então vai na paz. Aí eu olhando assim para aquele outro, e agora é ele, né? Onde será que está a arma dele, né? Mas vamos lá então, vamos lá para a cadeira, pus ele na cadeira, examinei a boca dele, ele me mostrou um dente lá. Eu olhei assim, eu aqui comigo pensando, esse dente não está doendo não, é mentira dele. Não tem nada, é um risquinho de nada, esse dente não está doendo não, é mentira, né? Mas tudo bem, eu fui tocando como se fosse um paciente normal, levei ele para a mesinha ali onde eu conversava, né, com os pacientes para explicar, então, qual seria a programação do tratamento. Eu comecei a explicar. E ele ouvindo assim, de repente ele falou assim, não, pode parar. Por favor, pode parar, não precisa me explicar, não. Não precisa me explicar, não. Olha, eu não vim aqui para tratar do dente, eu vim aqui para assaltar o senhor. Mas eu estava olhando lá na sala de espera, o senhor cumprimentando os irmãos na paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não posso assaltar um irmão. Como é que eu vou assaltar um irmão? Como é que eu vou fazer uma maldade dessa? Ah, me perdoe, por favor, me perdoe. O senhor conhece o pastor Osmil? Falei, conheço, ele é o presidente da nossa igreja, ele é o presidente da igreja sede. Conhece o pastor Euclides? Conheço, ele é pastor lá na igreja de Tatuí, que é outra cidade. Né? E eu falei, eu sou um dos pastores de uma igreja aqui da cidade também. Ai, me perdoe, por favor. Eu era ovelha lá do pastor Euclides de Tatuí, e eu me envolvi com crime por causa de uma amizade que me levou para os maus caminhos, e acabei me envolvendo com crime, eu fui preso. E aí eu estava preso na cadeia aqui de Itu, e eu com um amigo meu lá da cadeia, a gente resolveu fugir. E a gente planejou eu fazer um assalto para pegar algum dinheiro e fugir para longe. Mas me perdoe, por favor. Eu falei, olha, eu sabia que você veio me assaltar porque Deus me mostrou isso. E eu sei, eu conheço todos esses pastores que você falou. São da mesma igreja que eu sou pastor. E olha, se Deus preparou isso para você dessa forma, é porque Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer que você volte para Ele, volta para Jesus. Ele te ama, por isso que você passou por tudo isso. Ah, eu vou fazer sim. Ai, por favor, me perdoe, ora por mim antes de eu ir embora. Pus a mão na cabeça dele, orei e ele foi embora sem fazer mais nada. E eu me lembrei disso porque eu estava aqui, eu estava vendo como os irmãos se cumprimentam, como os irmãos se tratam. Aquele bandido, né? Ele viu o tratamento ali entre os irmãos e falou, gente, eu não posso fazer isso, né? Mas, meus irmãos, eu me lembrei, aí veio uma passagem na minha cabeça, aquela passagem que fala assim, nunca se viu, nem se conheceu e nunca se ouviu falar um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que o temem. Irmãos, você já pensou o trabalho que Deus teve para preparar essa experiência? Que coisa maravilhosa. Deus sabia que o cara ia fugir. Ele tinha programado fugir em tal dia. Deus sabia. Deixou ele fugir. Tá bom, pode fugir. E sabia que ele ia querer assaltar um dentista. Ele podia ir em qualquer dentista da cidade. Tinha centenas de dentistas. Ele foi no meu consultório. E ainda preparou que ele ia no horário que tinha 2 irmãos da igreja lá comigo. Você já pensou como Deus trabalha? Que coisa bonita, né? Que coisa linda. Olha só, né? Deus trabalha, olha, irmãos, da mesma forma que Deus trabalhou em todo esse, né? Toda essa situação, Deus está olhando para a sua vida também. Deus está olhando para os irmãos, a forma como os irmãos estão, né, se cumprimentando, se tratando. Sai lá para fora, continua fazendo isso, que Deus vai vir na vida dos irmãos e vai trabalhar, vai ganhar vidas. O reino de Deus vai crescer e Deus vai te dar experiências maravilhosas. Né? Conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. A cada experiência que você tiver, você vai conhecer melhor ainda esse Deus. Deus é amor. Eu prego que Deus é amor, né? Só completando uma coisinha aqui, Jesus um dia falou assim: eu digo para vocês, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas depois não tem mais nada para fazer. Tenha medo sim, daquele que depois de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. Meus irmãos, essa palavra de Jesus, ele mandou para aqueles que querem viver naquela religiosidade baixa, sabe? Aquela religiosidade baixa, né? Que custa para buscar Deus. Porque para aqueles que se tornam amigos de Jesus, né? Aqueles que se tornam amigos, que conhecem o Senhor e amam a Deus, né? Amam a Deus, eles não vivem mais debaixo do medo, eles vivem debaixo do amor, porque Deus é amor. A palavra fala assim: aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, ele não está como um servo, né? Não, torne-se amigo de Jesus, torne-se filho. Você não precisa de medo, não precisa ter medo do Senhor. Esse temor que fala, né, eu respeito, eu amo a Deus. É por isso que eu luto para obedecê-lo. É uma alegria para mim servir a Deus. Fique assim, você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.